A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um programa Servo, privilégio muito grande para nós. E hoje a gente tem aqui a presença ilustre de pessoas maravilhosas aqui para alegrar o seu dia, sua manhã, sua tarde, sua noite, não sei. Mas aqui do meu lado tem o meu pastor André Teles, como de costume, acompanhando para conduzir esse programa, e o nosso querido irmão, o Wellington Januário, como o pastor Érico fala, corneteiro, esse irmão abençoado, não é, Wellington? Amém, tamo aí. Privilégio para nós ter esse irmão aí que tem sido um exemplo para nós na adoração, no louvor, na vida entregue ao Senhor. Tem sido uma bênção especialmente para mim e creio que vai ser para você também nesse programa. Amém? Amém, com certeza. Sempre é bom mais uma semana poder estar com você, transmitindo os feitos do Senhor aqui na comunidade Ramar de Petrópolis. Lembrando que esse é o nosso relatório, não o relatório dos nossos feitos aqui, o relatório da obra, relatório da nossa vida, relatório de todo o conjunto. Então, é sempre um privilégio a gente mostrar um pouco do que tem acontecido aqui para você. Não damos relatório de cultos somente, mas damos relatório de vida, de crescimento e daquilo que Deus tem feito. Por falar em relatório, tem mais palavras hoje? Fala pra gente, com certeza, uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique, louvores aí abençoados, que o nosso irmão Wellington aí vai passar para vocês, né? Passar um pouquinho dessa unção aí para nós, irmão. E o relatório também do que tem acontecido aqui na Ramar de Petrópolis, nas nossas programações, e que você fique aí ligadinho. E tudo isso que a gente faz aqui é por causa do Senhor, é para o Senhor, tudo volta para Ele, não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor e a glória é sempre dele. E tem um versículo que a gente leu aí nos últimos dias da leitura, que é Salmo 16:2, que fala: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. E que seja assim nas nossas vidas, né? Que Deus seja o nosso bem mais precioso, que não haja nada mais importante na nossa vida do que o Senhor, que Ele seja o nosso tesouro, que Ele seja tudo de melhor para nós, né? Seja realmente tudo para nós, que a gente consiga chegar aí nesse nível de Senhor, Tu é tudo para mim, não preciso de mais nada, não preciso de casa, de carro, de nada, só preciso do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. A gente vai estar orando, pedindo ao Senhor então, para ser esse nosso tudo, para que possamos ter o nosso Senhor como nosso refrigério, nosso refúgio. Amém? Vamos orar? Amém. Pedir ao Senhor que abençoe você aí na sua casa e nós aqui, né? Precisamos também da bênção de Deus. Deus, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos que têm nos ouvido, nos assistido, nos acompanhado, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando sim, ó Deus, através desse programa, através dos testemunhos, da conversa, da palavra, dos louvores, tudo aqui, ó Deus, que venha cooperar, ó Deus, para o bem daqueles que Te amam, ó Deus, que tudo aqui possa cooperar, ó Deus, para o bem dos nossos irmãos, e é claro, ó Pai, que possa edificar a fé dos nossos irmãos, ó Pai, que seja o Senhor a conduzir, ó Deus, libertar, mover e usar, ó Deus, as nossas vidas para abençoar os nossos irmãos. Usa-nos aqui, ó Deus, através desse programa como um canal, ó Pai, de bênçãos na vida dos nossos queridos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então tu aproveita aí esse momento para louvar o Senhor. Vamos para a nossa primeira canção. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar,
olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. E agora vamos para uma parte boa também do programa, que é o relatório. Aqui em Petrópolis a gente tem culto aos domingos, porque a nossa igreja trabalha com células, né, durante a semana. Então os nossos cultos são sempre aos domingos. Culto de manhã, culto à noite, e entre um culto e outro sempre tem uma reunião de oração. E tem sido muito bom, né, esses cultos, né? Deus tem sempre abençoado. Às vezes a palavra da manhã completa no culto da noite, às vezes é o mesmo assunto e quem prega nem se comunica, nem sabe que vai pregar a mesma mensagem, né? Então a gente vê o agir do Espírito de Deus mesmo aqui nos nossos cultos. Também temos ido a Niterói, lá com o nosso pastor Érico. Sempre o pastor Luiz tem ministrado uma palavra lá para abençoar a nossa vida, né? Dando uma apertadinha aí na gente, uma despertada, uma sacudida. A gente sai de Niterói, meu Deus, o que foi isso? Parece que levei vários golpes aqui através dessa pregação. Deus despertando a gente, mas tem sido muito bom. E a comunhão com os irmãos também tem sido bênção para nós e privilégio, né? Também tem programação dos adolescentes. Nesse mês aí a gente conseguiu levar os adolescentes para fazer um piquenique, foi muito bom. A gente foi lá no gramado do Hotel Quitandinha e foi muito louco, né? Porque eles, qualquer lugar, eles querem se divertir. Aí tinha uma montanhazinha lá, o que eles fizeram? Viu no topo da montanha, começaram a descer rolando. A gente viu um monte de adolescentes. Não sabe se é criança, se é pré. Gente, foi muito legal. Por isso que nós devemos separar as idades realmente, né? Isso vai comprovando. As crianças, né? Os prés, os adolescentes, exatamente, os jovens, cada um no seu quadrado, isso, né? Cada faixa etária na sua reunião. Nós temos que ter culto com todos juntos, mas devemos ter coisas específicas para cada um, né? Verdade, faz que Deus toda a nos diferença. faça crescer nisso, né? Conseguir separar os irmãos para a edificação do corpo deles mesmos. Amém. E foi muito bom, né? E a gente sai de lá contagiado. Eu mesmo fiquei com vontade de rolar naquela grama lá. Não racha, cara, não dá. Fala, gente, vou voltar a ser criança. Vamos prosseguir no relatório, por favor. Mas foi bom, gente. Deixa eu contar, porque, olha, foi uma tarde muito abençoada, né? E aí a gente fez algumas dinâmicas lá com eles, perguntas da Bíblia, né? Testando um pouquinho ali eles. Isso é bom porque estimula eles também a conhecer, porque aí chega lá, a gente vai estar lá com o Marcos e com a Milena, e o Marcos vai fazer umas perguntinhas pra gente difíceis da Bíblia, então eu vou pesquisar aqui o que é. E tem sido muito bom, né? A gente tem sido muito abençoado aí com essas programações. Também tivemos o retiro de Semana Santa, né, André? Tivemos o retiro de Semana Santa, né? Mais um retiro para alguns e o retiro para outros, né? Retiro tem sempre essa possibilidade, né? Você conseguir estar nele e sair edificado, e você conseguir entrar e sair da mesma maneira, porque cabe a cada um, né? Abrir mão, deixar de comer, deixar de beber, deixar de dormir, se dedicar e buscar ao Senhor. Bom, e aí a gente vai vendo que a gente precisa de entender o que está fazendo lá. Deus fez uns moveres gostosos lá, nos abençoou, não foi um derramamento geral, mas quem estava com fome, com sede, encontrou o Senhor lá, né? A gente já viu um foguinho
E a gente vai clamando para esse fogo acender realmente, né? Amém. Uma brasinha lá, mas sinceramente eu queria mais. Eu queria mais fogo, né? Eu queria bem mais fogo, mas não aprovou o Senhor do derramamento lá para nós, não. Amém. E também teve o filme, né, que foi passado lá, a Paixão de Cristo, para a gente trazer a memória, né, do sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez por nós, o sofrimento dele. E eu achei interessante o interesse das crianças em assistir o filme. E teve até o relato de uma criança daqui mesmo, né? Foi até o Gabriel. Ele estava sentado e aí começaram as pessoas a sentar na frente. Ele, mãe, manda sair da minha frente que eu quero ver o filme. Quero ver lá Jesus, sabe? Então ele interessado ali em ouvir, mas também de ver, de conhecer, né, aquele relato ali do filme. E cenas assim que realmente nos marcam, né? É bem parecido com a realidade, né? Claro que a gente sabe que pode ter sido muito pior, mas aquilo nos faz realmente enxergar diferente, né? O que o Senhor fez por nós. E foi bom, né? A Santa Ceia também, renovando ali a nossa aliança com o Senhor, tendo o privilégio de ter tantos irmãos, líderes, pastores ali com a gente. Isso tem sido maravilhoso para nós, né? E também aqui em Petrópolis, o Pastor Luiz desenvolve um trabalho aí interno de estar em comunhão com os irmãos, visitando células, sempre ali apoiando os irmãos. Então, cada semana ele vai numa célula, vai em um lugar. Isso tem fortalecido a igreja aqui também. Temos o projeto de jiu-jitsu, tem acontecido aí com o nosso irmão William. E os irmãos têm sido fiéis aí, aproveitando para cuidar do corpo. A gente falou do último programa aí com a nossa irmã Fernanda, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, o templo do espírito, né? E o jiu-jitsu tem sido utilizado também para isso, além de aumentar a comunhão aí dos irmãos, e tem sido muito bom. E o nosso irmão Wagner, aqui em Petrópolis, também tem desenvolvido um trabalho, tem ensinado os irmãos a falar espanhol, né? E aí, hoje ele já veio falar não sei o que lá. Meu Deus, cara. Aí eu falei pra ele, I don't speak Spanish. Não sei falar espanhol, não adianta falar assim comigo. Mas tem sido um projeto bom também aqui pros irmãos, né? Voltando a estudar, alguns já há muito tempo não estudavam, então tem tido essa oportunidade ali de aprender uma outra língua e tá ali em comunhão com os irmãos também. E acho que é por aí, né? Amém, glória a Deus. Acho que é por aí. Destaque aí dessa semana aí, aniversário da Ariana, né? Uma bênção. Ariana trintou, e uma irmã que mora no nosso coração, mais no do Wellington, né? Que tá aqui. Mas a Ariana trintou aí e é um motivo de alegria, né? Poder envelhecer do lado dos irmãos, né? A gente jovem agora envelhecendo. Verdade, benção. E teve o aniversário da Carol também, esposa do Maicon, benção. E a gente pôde sair comemorar, comer um hambúrguer, os irmãos jogaram boliche, foi muito bom. E acho que é por aí. Esse é o nosso relatório. Foi dos duas, né? Esse isso aí. Foi comemoração dos dois aniversários. Amém. Amém? Então Amém. Esse foi o nosso relatório. Amém. Então vamos para a nossa próxima canção. E depois da canção, fique aí ligadinho e acompanhe a palavra com o pastor Luiz Henrique Cariús. Mais real que o chão que eu piso, és mais real que o ar em meus pulmões, teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade.
eu pertenço a ti. Estás mais perto do que estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto, estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Sou teu. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Os teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Diga, teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti.
palavras bastam. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Vamos ficar por alguns minutinhos. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Irmãos, eu queria falar do verdadeiro evangelho, trazer uma meditação sobre o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é o meu, eu não sou o dono da verdade. Quem recebeu o evangelho foi Paulo. Paulo fala isso, eu recebi revelação de Deus, eu nem fui aos outros não. O Senhor Jesus se revelou a mim e me revelou esse evangelho. Então Paulo sim, teve uma revelação clara do verdadeiro evangelho. Então eu quero primeiro dizer que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono do verdadeiro evangelho. A verdade é o que eu falei, eu tenho o meu feijão com arroz. Então eu quero conhecer esse verdadeiro evangelho para que eu não me perca, porque constantemente, semanalmente, sem exagero, eu tenho encontrado líderes, pastores e crentes antigos que estão se desviando, ou melhor, desviados da verdade do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que criam, que pregavam, que viram milagres e que hoje não conseguem buscar a Deus. São muitos. Eu acho que se eu fizesse um propósito de ter 10% dos desviados em Petrópolis, eu ia ter que alugar um salão muito grande lá, porque tem muita gente desviados e muitos pastores. Hoje, novamente, um estava lá me procurando e falando, não consigo mais voltar, não consigo mais entender a palavra, não leio, não oro mais, a minha mente mudou, eu nem consigo lembrar do que eu era. Quando eu penso que eu penso que era uma outra pessoa. Isso está acontecendo, aconteceu muito em nossos dias e tem muitos desviados, e o meu medo é esse. Eu não sou melhor do que os meus irmãos, então eu posso me desviar facilmente da verdade. O Gálatas, nós estamos lendo o livro de Gálatas, o Paulo diz isso. Rapaz, como é que vocês tão rapidamente se desviaram do verdadeiro evangelho? Eu vos preguei Cristo Jesus, eu vos preguei a graça de Cristo, vocês foram salvos pela graça de Cristo, vocês receberam a justificação do Senhor, vocês não são justos em si mesmos, vocês receberam a justificação. Aí ele diz que os milagres que acontecem em vosso meio, Gálatas 3, é porque é pela lei ou pela graça? Ou pela essa manifestação da graça? É pela graça. Então como é que vocês querem retornar à lei? E Paulo fica ali chateado e chama eles de insensatos. Sutilmente eles se perderam do evangelho verdadeiro. E Paulo diz em Gálatas 4,19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eles tinham Cristo, mas eles perderam o Cristo, a essência do evangelho, que é Cristo Jesus, e quiseram retornar aos rudimentos, à lei, aos mandamentos. E Paulo fica admirado com isso. Isso aconteceu também em Coríntios. Paulo pregou aos coríntios, pegou Cristo, pegou a graça. Daqui a pouco estão os camaradas se desviando da verdade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo.
Apolo, rapaz, não é Paulo, não é Apolo, é Cristo Jesus. Mas parece que em nossos dias Cristo Jesus não é o bastante. Cristo Jesus não empolga as pessoas gostam de ouvir muitas coisas, menos do simples evangelho de Cristo Jesus. Há tantas novidades que as pessoas não gostam de ouvir o que é básico. E Paulo diz que isso é preocupante, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, assim sejam corrompidas vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza do Evangelho, 2 Coríntios 11:3. O Evangelho é simples, é puro, não precisa ficar inventando muita coisa. E os coríntios estão lá, já fazendo divisão. Eu sou de Paulo. Rapaz, Cristo não se divide, vocês são um só. Cristo é um só, o corpo dele é um só. Não se pode dividir em denominações o Jesus Cristo que eu prego para vocês. Como é que vocês conseguem se desviar tão rápido do fundamento, que é Cristo Jesus? 1 Coríntios 3:11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Cristo Jesus. Ele está falando, vocês precisam de Cristo Jesus, vocês precisam ser cheios de Cristo Jesus. A doutrina, a estratégia, tudo pode ter o seu lugar, mas é secundário. O que nós precisamos é ter a vida de Jesus dentro de nós. É isso que Paulo diz que nós precisamos. Em Romanos 11:36 ele confirma, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O evangelho é simples, é por Jesus e por meio dele e para ele, pronto, acabou. Não é para homens, não é para denominações e religiões, ele é o único mediador de vocês. João 14:6, eu sou o caminho. Não existe outro caminho, não fiquem procurando caminhos, não fiquem tentando redescobrir a roda, reinventar isso ou aquilo. É Jesus, é ter Jesus, é amar Jesus. Ele é o único mediador que faz ligação entre vocês e o Pai. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e quem é? Cristo Jesus. Não é igreja, não é pastor, não é padre, é Cristo Jesus. Cristo Jesus deve ser adorado, reverenciado, amado, servido. Eu louvo a Deus, porque desde as primeiras orações, se os irmãos ouvirem o culto depois pela rádio, irmãos vão ver que coisa. Começamos com a oração de amor ao Senhor, os outros irmãos foram falando de querer amar a Deus. Depois veio o CH com os louvores, parece que nós combinamos, de amor a Jesus, não é de petição, não é de bênção, tudo isso tem o seu lugar, mas é de amar a Jesus, é de inclinar o coração para Jesus. Jesus é o único mediador, Jesus é o único reconciliador. Não adianta ter religião, assistir reuniões, se não tem Jesus, se não está cheio de Jesus. E eu queria ler com os irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 5, que fala desse reconciliador, 2 Coríntios 5, vou ver se é isso aqui, verso 18, eu tive pouco tempo, me perdoa se eu estiver errado, mas o pastor Érico me ajuda, ou é primeiro, pastor, que fala da reconciliação, é 2 5, 18, é isso mesmo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio,
Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Este é o principal objetivo do Evangelho, é reconciliar o homem com Deus. O Evangelho veio para levar o homem a Deus. Deus tem um reino que não é só a igreja. A igreja, na minha concepção, faz parte de um grande reino. O reino do Senhor não é só a terra. A terra é uma bolinha no meio do universo, amém? Pequenininha. O universo é gigantesco, infinito. Deus reina sobre tudo. Tudo isto é o reino do Senhor dos Exércitos. A terra é parte desse reino e a igreja é parte desse reino. E esse reino vai, como é em todo o espaço, em todo o universo, vai ser na terra. Vê se os irmãos conseguem compreender. Deus fará com que todas as coisas possam convergir para Ele novamente. O homem se afastou apenas por um tempo. A humanidade, a terra se está afastada, não quer saber de Deus, apenas por um tempo. Tudo vai convergir para Ele, porque por Ele, dele para Ele, são todas as coisas. Querendo ou não, tudo vai convergir para o nosso Deus Todo-Poderoso. E isto é o Evangelho. Este é o Evangelho, não é o Evangelho da bênção. O Evangelho não é o da prosperidade, dos sinais, que tudo tem o seu lugar. Eu gosto muito dessas coisas, mas o objetivo do Evangelho é reconciliar o homem com Deus, é levar o homem novamente a ter comunhão com Deus. É isso que é o simples Evangelho. Se o que você ouve não aproxima de você de Deus, isso não é Evangelho. Se o que você ouve agrada ao seu coração, faz você se sentir bem, mas isso não produz nenhum movimento, nenhum mover dentro de você, não aproxima você de Deus, não é verdadeiro Evangelho. Pode fazer bem a você, pode agradar o teu coração, você pode chorar, pode pular, mas é vento que passa. O verdadeiro Evangelho aproxima você de Deus. O verdadeiro Evangelho reconcilia você, leva você a Deus. E eu já citei isso semana retrasada. Paulo disse, eu não prego o que agrada a vocês, porque o meu Evangelho não é para agradar a vocês, embora eu ame vocês, queira que vocês sejam salvos e abençoados. O meu Evangelho é para reconciliar vocês com Deus, é para aproximar vocês de Deus. Por isso que ele diz em 1 Tessalonicenses 2,4, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. O Evangelho que agrada a Deus não é o Evangelho que agrada os homens. O Evangelho que agrada a Deus é o que leva os homens a Deus. Gálatas 1,10, procuro eu o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque os homens não querem se aproximar de Deus, ou a maioria dos homens não querem se aproximar de Deus. Eles ouvem o verdadeiro Evangelho com desdém. Um dia eu estava pregando lá no Evangelho para o rapaz, e falei de Jesus, da salvação. Ele tá. Pô, valeu, tá. Não deu crédito, foi embora. Passou-se um tempo, e eu vi ele empolgado lá, e falei, pô, o que houve? Não, ele está na igreja. Eu falei, puxa, que bênção, que maravilha. Ele se entregou a Jesus, eu fui conversar com ele, em momento nenhum ele falou de Jesus, de entrega, de consagração. Ele só falou dos movimentos, das fábulas, das ilustrações, dos testemunhos que havia naquele lugar. Só não falou de Jesus. Ele se empolgou com tudo, menos com Jesus. A maioria gosta de fábulas. Se você contar uma fábula, aqui o irmão chora, ele pula, ele se empolga.
Se o pastor que usa muito das ilustrações, nossa, as pessoas gostam. Tem ilustrações que nos fazem rir, ilustrações que nos fazem chorar. Mas isso não é evangelho. Tem igrejas que gostam muito de testemunho. A maior parte do culto é testemunho. Você ganhou, você venceu, você foi curado. Isso não é evangelho. Evangelho é Cristo Jesus, é reconciliar o homem a Deus através de Cristo Jesus. O testemunho tem o seu lugar, a ilustração tem o seu lugar, mas isso não é evangelho. Tome cuidado, e o pastor já alertou aqui com o que você está ouvindo. Pode parecer bom, agradável, mas procure um evangelho que reconduza você a Deus, que esteja sempre reconciliando você a Deus, que esteja aproximando você de Deus, não só das bênçãos. As bênçãos são boas, mas o evangelho não tem que aproximar você das bênçãos, mas de Deus. Agora, se você começar a ouvir muita bobagem por aí, o seu coração vai se endurecer. E esse rapaz falou muita bobagem comigo hoje, coisas que ele andou ouvindo por aí. Ele já não consegue mais ouvir o verdadeiro evangelho. Ele está lá como o povo de Isaías 30:10. Eles dizem aos videntes, não tenhas visões, e aos profetas, não profetizeis. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. O povo quer ouvir ilusões. A Bíblia diz isso. No Antigo Testamento, o povo queria ouvir ilusões. O coração do povo estava enganado, endurecido. Agora, será que isso é só no Antigo Testamento? Não é não. Leia lá comigo 2 Timóteo 4:3. A maioria conhece. 2 Timóteo 4:3. Essa eu gostaria que os irmãos... Alguns eu cito para nós irmos um pouquinho mais rápido. Outros eu gosto de ler com os irmãos, porque às vezes algum irmão gosta de sublinhar, acha o versículo interessante, e às vezes há versículos que mudam a vida das pessoas, a maneira de pensar, então alguns eu gosto de ler com os irmãos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O coração do povo está assim, endurecido, entregando-se às fábulas. Mas isso não é de agora, isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu na época de Paulo, ele profetiza para os nossos dias, isso aconteceu com Jesus. Porque o coração deste povo está endurecido e não conseguem entender essa palavra, eles não conseguem abrir os olhos, abrir o seu entendimento para compreender, para se converter. Eles preferem as parábolas, as ilustrações. Agora, você sabe por que isso acontece? E um dos motivos eu posso afirmar, não sei quais os outros, é porque não há reverência pela palavra de Deus. Voltamos com essa palavra aí abençoada, nosso pastor Luiz Henrique, e vamos para essa parte do programa muito boa aí, que você tem o privilégio de conhecer alguém, o nosso convidado, quadro Conhecendo os Irmãos, hoje com o nosso irmão Wellington Januário. Amém, André? Amém. Não tem muito que conhecer o Wellington, né? Isso aí já é já tá falando mentira, tá pecando aí. O Wellington, acho que é o irmão mais conhecido de Petrópolis. É ruim de bater o Wellington na comunidade. Hã? Eu perco um pedido de lá. Eu acho que não. Eu acho que não perde não, porque tuas idas a Santa Cruz, né? Foram muitas, né? Foram muitas idas a Santa Cruz. Conquistou muitos corações. E foi se envolvendo lá, né? Santa Cruz. Foi benção. Mas e aí, Wellington, vamos falar um pouquinho aí como tá essa caminhada aí. Cara, a caminhada tá boa. Amém. Tá boa. Né? Não é porque é difícil que é ruim. A gente tende a dizer que tá muito difícil, mas tá difícil, mas tá gostoso. Pô, tu entrou num ponto aí agora que já me deu uma brecha interessante sobre tá muito difícil. Eu tenho ouvido aí as pessoas falar esse papo, Wellington, que
Senhor, tá ruim, tá difícil. Eu tô tentando entender que evangelho é esse, porque estão botando um peso no evangelho aí, Wellington, que eu acho que não é isso não, irmão. É excesso. Não é não? Com certeza. Um sofrimento. Senhor, me ajuda a chegar até o fim. Eu tenho minhas dúvidas, porque, cara, o evangelho é maravilhoso. Exato. Jesus Cristo é maravilhoso, pô. Não me leve a mal, mas pra mim não é um peso buscar Deus, não. Com certeza. Se tá pesado, não é a Deus que o cara tá buscando. E o vinde a mim, fala. Exatamente. E eu estarei convosco todos os dias, né? As pessoas estão levando o evangelho de uma forma muito pesada dentro daquilo que elas mesmas se comprometeram a fazer. O evangelho não é o que você se compromete a fazer. O evangelho você vive, ele faz parte da tua vida. É o Senhor andando contigo e você andando com ele. E aí as coisas vão acontecendo. O peso do evangelho são as coisas que nós determinamos a fazer. Exato. E não conseguimos cumprir, né? Exato, é aí que mora o perigo. Um exemplo desse, é um exemplo que eu gosto muito de usar, é a corte. Um namoro à corte é um compromisso a mais. É bênção? É, mas é a mais. Um namoro sem corte, um beijo não é pecado. Um namoro com corte, beijar já é pecado. Então você agrega mais pecados à sua vida, que você tem que evitar. Com isso, um namoro se torna mais pesado. Mas eu sou a favor? Sou, claro. Por outro lado, a gente está agregando coisas para a nossa vida que a gente poderia... Não sabe se vai suportar até o fim. Eu creio que se a pessoa decidir se santificar, buscar a Deus... Eu tive um namoro santo, com um beijo, mas santo. E se você buscar a Deus daqui e ela buscar a Deus de lá, ou vice-versa, pode ficar em paz que o Senhor guarda, o Senhor protege. Mas aqueles que se conhecem bem, é bom realmente evitar, mas saibam que está colocando peso a mais. Né? Eu estou usando esse exemplo, mas tem muitos outros. Mas esse peso que a galera está carregando, um peso que nem vem do Senhor, né? Exato. Um peso da religião. Sim. Né? Que a religião deveria ser boa, né? Religião que nos liga a Deus. As coisas que nós fazemos que nos ligam a Deus. Essa religião é boa. E a religião ruim é aquela que nos distancia do Pai. Porque a gente não consegue fazer e cumprir todas aquelas coisas e fica desanimado. O cara fica desanimado, velho. E aí tu vai falar, por que você está desanimado? Porque eu não consegui cumprir todas as exigências. Exato. Que nem foi Deus que colocou sobre você, né? São coisas que é a gente, né, que coloca. É a nossa religião, o nosso padrão. E às vezes a gente acha que vai retroceder se a gente abrir mão de algumas coisas. Mas algumas coisas não é um retrocesso. A gente precisa voltar mesmo. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu não preciso avançar. Eu preciso voltar a viver algumas coisas que eram boas para mim e eu abri mão, agregando compromissos, agregando coisas e deixando aquilo que me fazia viver melhor com Deus. Falando isso agora na minha vida com Deus, né? Então, às vezes é um compromisso que a gente assume, é uma responsabilidade, é alguém que a gente pega para discipular por impulso, aceita, não, quer discipular? Quero, me dá. E aí você pega mais alguém e aí você acaba prejudicando até a pessoa por não ter condições de dar conta de tudo. Eu preguei uma coisa semelhante domingo. Eu falei, a gente quer muito voltar ao primeiro amor. Mas a gente não tem que voltar, a gente tem que conseguir voltar às práticas do primeiro amor. Exato, a continuação do versículo. A gente quer que o coração se incendeie de uma maneira como antes, mas e as práticas de antes? E não é um ardor, isso que o Senhor está falando lá em Apocalipse, não é o ardor do primeiro amor. É a prática das primeiras obras. Eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor, mas eu quero te dizer o seguinte, cara, volta à prática das primeiras obras. É isso aí. E é isso que eu tenho procurado fazer. Volta para um evangelho simples, volta para a simplicidade, né? Quando tu não sabia nada, ninguém te conhecia, as pessoas não te... Vocês falaram, o Wellington é muito conhecido. Eu prefiro o Wellington que ninguém conhecia, porque ele era mais sincero, ele era mais quebrantado, ele era mais puro. Quando alguém me chamava atenção, ou até mesmo injustamente, eu ia para o meu canto e chorava. Hoje eu rebato. Então eu preciso voltar
a viver algumas coisas que eu deixei de viver, né? Esse é um ponto de avivamento, né? Esse é o avivamento genuíno, né? A gente busca muito um avivamento, né? E você, como ministro, sabe que às vezes o fogo cai e não é avivamento, né? Às vezes o irmão tá lá adorando, mas não está sendo avivado. Porque quando acaba o momento, ele continua o mesmo cara. Exato. E eu amo o fogo, eu amo a manifestação, acho que tem que ter, independente do que ela vai produzir. Mas a glória, a manifestação de Deus, ela não é para produzir. Ela apenas é uma resposta que Deus dá à adoração das pessoas. Isso eu estou trazendo, é a minha opinião, né? Salomão inaugurou o templo, orou a Deus, e Deus trouxeram toda aquela adoração, e Deus foi e manifestou sua glória. O Elias orou e Deus desceu, respondeu com fogo. Eu gosto disso, mas é muito mais do que isso, né? Tem gente que só vive disso, e que bom, tá em pé até hoje, né? Nossos irmãos da Assembleia de Deus, a gente pode falar, eles são do fogo e eles não abrem mão disso, cara, né? A gente tem várias linhas e tal, mas você vê os assembleanos, eles não param com essa vibe. Mas você vai entrar lá, tem gente lá que tem 60 anos. Tem gente que tem 50 anos e nunca botou o pé no mundo. Irmão, mas quando eles chegam no culto, eles ajoelham imediatamente. Exato. E assim, a gente gosta de, né? A gente tem que aprender o que é bom também, né? Com certeza. Eu fico olhando, né? Eu falo, pô, os caras são diferentes. Eles ajoelham. Eles ajoelham, a gente fica assim, pô, mano, e nós, né? E a gente tende a falar, ser religiosidade e tal. Falar mas quem tá errado somos nós. nós. Eles é que estão certos. Independente da atitude, da intenção. É isso mesmo, tem que se prostrar. Né? E chega ali, pô, mudou, irmão. Aí ele virou a ficha ali, caiu a ficha, virou a chave, sei lá. E eles ajoelham. E eu fico admirado, eu fico olhando, eu falo, com certeza, Senhor, isso é top. Mas voltando a essa situação, né, desse fogo aí, que aí cria até um preconceito, porque a gente entende que se aquele cara tá cheio de Deus ali na igreja, que ele vai transmitir alguma coisa diferente, não é verdade? Pois é. É para ser, né? Mas o que manda muito mais é a forma de vida da pessoa, né? É óbvio que alguém que vive buscando a Deus lá fora, é inevitável que ele tenha contatos com a glória de Deus, que ele mude ambientes quando ele ora, quando ele ministra. Fica mais sensível também, exato, né? Mais discernimento de ambiente. Isso tudo ajuda, conta demais, né? O cara pega uma igreja que está uma geladeira e faz o negócio incendiar pela unção, pela comunhão que ele está tendo com Deus. Mas o contrário não acontece. Só na igreja, só no templo. Chegar lá fora, não muda muita coisa não. A coisa continua normal, a água continua parada, né? A ideia é essa mesmo, né? Tem que transmitir, né? Tem que estar cheio de Deus para transmitir Deus para os outros, né? E acho que Jesus está voltando mesmo, que a gente está ficando cada dia mais frio, né? Exato, cara. E eu estava contando aqui para os irmãos no ensaio do louvor, que eu tenho vivido poucas experiências num passado muito próximo meu, de 5 anos, 6 anos atrás. Eu fazia os cultos no quartel, mas eu saía da reunião, acabava a reunião, por exemplo, na igreja, eu ficava enrolando na rua, o pessoal ia embora para eu voltar para a igreja. E eu ficava até 2 horas, 3 horas da manhã buscando a Deus, às vezes sozinho, às vezes chamava outros irmãos de outros lugares, a gente ficava buscando o Senhor. E aí um dia eu cheguei no quartel, tinha um violão velho lá que um capitão me deu, e eu fazia os cultos, aí tinha um monte, devia ter, cara, média de 20 militares ali, cabo, soldado, capitão, oficial. E eu lembro que eu toquei até a música Vai Valer a Pena, né? E se hoje, eu fico pensando, se hoje eu sou ruim, imagina naquela época, como é que era horrível. Não fazia aula, não estudava, mas o meu coração ardia, cara. E eu peguei o violão e comecei a tocar. E aquela música, eles em volta de mim, hoje eu me preocupo se as pessoas estão olhando. Cara, lá eu nem liguei.
eu comecei a sentir que o Senhor estava, sabe, o quanto estava valendo a pena para mim viver coisas em Deus. Eu estava me preparando para me casar, eu estava mantendo a santidade, estava buscando a Deus de madrugada. Então, mas é uma verdade, né? Tava cantando verdade. Era né? muito verdade, cara. E eu lembro que aquilo entrou dentro de mim como uma verdade tão grande que eu me quebrantei. Eu comecei a chorar e eu falei, cara, eu tô sentindo demais a presença de Deus. Era no meio de um gramado onde o pessoal ficava fazendo barro. E depois, quando eu parei, quando eu acabei, um Macedo, né? O Gustavo Macedo tá até com a gente aqui. Eles estavam todos, cara, chorando, os caras se abraçando. Um garoto lá, o Juan, ele é doidaço, até hoje ele é doido. Ele falou assim, eu não sei por que eu tô chorando, cara. Eu não sei. E tinha um outro louco lá de Magé, o Martins também. O cara chorava de soluçar. Ele falou, eu tô sentindo um negócio diferente. E essas experiências que eu quero ver, eu não quero púlpito, eu não quero a fama, eu não quero, sabe, que as pessoas falem, olha, o Wellington... Eu quero viver o sobrenatural, eu mas fiz não aquilo na igreja. Lá, não ficou gravado, Uhum. não ficou registrado. As pessoas só sabem porque eu conto. Uhum. Ninguém mais sabe, não tinha ninguém da comunidade de outra igreja, só tava eu e aquele bando de doido lá, cara. E aqueles caras, eles saíam para ver show, eles iam para os bailes, eles eram viciados em algum tipo de entorpecente, bebida. Mas não teve isso, cara, não teve nada que impediu. E o Flávio sempre fala isso, olha, nada é mais poderoso do que a ação do Espírito Santo. Amém. Não tem cocaína, não tem bebida, não tem vício nenhum. Quando é o Espírito Santo mesmo, ele atropela tudo. Atropela. E isso realmente aconteceu, cara. Foi um atropelamento lá. Aquele dia, essas experiências que eu quero voltar a viver, né, cara? Mas é isso que eu tô falando. Parece que tá mais difícil, né? Tá. Parece que tá mais difícil, né? Parece que o céu tá meio de bronze pra nós, né? Nos últimos dias. Exato, cara. É que a conexão com o céu, eu acredito que ela é instável, né? Ela oscila demais, dependendo da gente. Deus está sempre ali, Deus cara. está sempre pronto. Sempre pronto a derramar, a liberar. Ainda hoje, tempo de apostasia, as pessoas, o amor se esfriando, eu acredito. Eu creio que Deus está no mesmo lugar. Por isso que ele fala, eu sou, no presente, pronto. Eu não tenho futuro, eu não tenho passado, eu sou o que sou. E o Emanuel é Deus conosco. Então, é assim, é uma linha constante que Deus está. Mas nós ficamos baixo, cima, baixo, É a nossa inconstância que tem nos atrapalhado, né? Não é Deus, né? Eu vivi um alto muito bom. Um alto muito alto. Como Por diz isso o- que pra mim, às vezes a pessoa, pô, o Wellington tá bem. Cara, eu me considero mal, eu me considero muito baixo, porque eu vivi o alto, eu vivi, cara, isso, né? Pô, expulsar demônios, ter experiências de milagre. E isso não é coisa de 1970, é de ontem, é de 2014, de 2015, coisas recentes que eu tenho ardido no meu coração e eu não sei para vocês. Para mim, para de fazer sentido eu estar no culto, eu estar na célula, se mais nada além disso acontece. Eu sento no retiro e falo assim, cara, eu preciso ver Deus agindo na terra, porque não faz sentido eu estar aqui se Deus não for me usar, se eu não for um instrumento na mão dele. A gente tem que entender que a gente não está aqui só para ser salvo, né? Exato. O Senhor não nos chama só para nossa salvação, simplesmente, né? E entender que o Senhor está prestes a voltar, parece que a galera tá meio... então vou me preparar só para ele me buscar, né? Tá todo mundo no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar e levar, e não entendeu que não, já que o ônibus vem, eu tenho que resolver e fazer tudo que eu tenho para fazer, tudo, já que o Senhor vem me buscar, vamos lá, vamos ser cheio de Deus, cheio de unção, cheio de poder e vamos expandir o reino de Deus. O reino de Deus tem que expandir através de nós, não é verdade? Não é verdade. E a gente cantava muita coisa que era real. Era um momento que a gente cantava, na época era Pai Nosso, né?
o teu reino, o teu poder e a glória, Senhor. Pai nosso que estás no céu, a gente cantava oração, manifesta o teu reino, seja feita a tua vontade. Era isso que acontecia. A gente ia para as praças e cantava Pai Nosso, e aquilo acontecia, as pessoas eram abraçadas, o Senhor se manifestava. Mas hoje a gente está cantando canções, eu posso falar disso com propriedade, canções muito voltadas para avivamento, e não está vivendo avivamento nenhum. Né? Derrama a tua glória, a tua presença, o teu poder, e cadê? E cadê? Que todo domingo que os céus fechados se abram, teu reino vem, e os céus continuam fechados. Todo domingo a gente está nessa, e tá os céus fechados. Alguma coisa está errada, não com as canções. As canções, acredito que é Deus ditando o que tem que ser cantado e que tem que ser vivido. E eu entendo que Deus derrama, e Ele quer derramar. Mas eu entendo que o nosso coração não está na direção certa para o derramamento. Eu entendo que Deus quer derramar, mas para quê? Por que Deus nos encheria da glória dele hoje? Por que Deus derramaria o sobrenatural nos nossos cultos de domingo? Para a gente ir para casa, esperar o jogo 4 horas? Entendeu? É complicado. E assim, é muito. As pessoas, a gente, né? As pessoas não. A gente tende a buscar para algo. Não, vou buscar muito a Deus, porque aí eu vou sair, vou expulsar demônio. Eu vou buscar muito a Deus porque as pessoas vão ser curadas. Eu vou buscar muito a Deus porque quando eu pregar ou quando eu ministrar, cara, e não tem porquê. Eu busco a Deus. Eu busco a Deus. Era o que eu fazia. Buscar o Senhor. E o Senhor vai te dar coisas, vai colocar pessoas no teu caminho que vão precisar daquilo, né? Então, eu não me cobro de, recebi de Deus, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não me cobro. Eu quero buscar de Deus, e dentro disso Deus vai preparar está coisas. Disponível. Exato. Eu acho vamos estar mais disponíveis. A mentalidade é essa, não é? E é isso que está falando. Não é buscar para dar, não é buscar com essa obrigação. Não é fazer uma troca com Deus, mas é entender que recebendo de Deus a gente tem que estar disponível. Pois é. Tem que estar disponível. E aí, como Deus sabe que se a gente está disponível ou não, né? Pois é. Eu vou derramar, os caras não estão disponíveis. Não estão querendo tanto assim ainda, porque quem quer realmente, cara, começa a demonstrar, né? E um outro aspecto, né, que eu acho um erro é assim: a pessoa perde carro, a pessoa perde casa, perde a família, e ela fala assim: não quero saber de mais nada também, agora eu só quero buscar a Deus. Olha a motivação, parece que ela está dizendo algo, tudo, né? Mas Deus era a minha última opção, e agora sim eu vou buscar Deus, não quero saber de mais nada. Agora que eu não tenho mais carro, agora que eu não tenho mais isso, agora eu vou buscar só a Deus. Por isso não encontra. Cara, pessoas, o nosso pastor é um exemplo. Ele é um cara pleno, um cara bem de vida, e consegue se voltar para Deus, e nada daquilo rouba o coração dele. Por que eu tenho que achar, né, que eu não posso ter nada para ter. Eu tendo tudo. É o contrário. Exato. Eu que eu mostro. Tudo, eu tenho que entender que nada daquilo se compara a Deus está acima daquilo tudo, né? Aí é outro nível. Por isso que eles conseguem viver coisas. A gente sabe que os heróis da fé, a maioria deles eram advogados, eram caras bem-sucedidos, homens ricos, homens cultos, de família, né, de cultura. E esses caras já tinham o tudo. Em alguns momentos eles até abrem mão daquilo tudo, mas eles aí que abrir mão. A paixão, o coração estava ardendo além de tudo. Pois a gente sabe. Eu não tenho que abrir mão, não tem nada. Então tem que buscar a Deus mesmo. Mas ainda que o pouco que eu tenho, eu quero me desprender. Eu quero buscar o Senhor, cara. Se o Senhor me der muita coisa, decidir me abençoar. Até porque a nossa ideia de bênção é ter. Mas é totalmente o contrário, né? É ser abençoado, tendo ou não. Mas se Deus decidir me dar muitas coisas, eu não quero. Eu quero buscar o Senhor. Eu preciso ver as pessoas sendo tocadas, cara. Mas é isso mesmo. Às vezes o ministro de louvor ele é chato, né? Porque ele fica forçando. Porque ele quer que as pessoas sejam tocadas, mas se elas não são, a maioria das vezes, a culpa é dele.
não é de Deus e não é das pessoas, porque o coração mais duro, ele se derrete diante de Deus, diante da unção que quebra o jugo. Então eu acredito que se eu buscar mais a Deus, se eu me voltar mais para o Senhor, ainda que eu tenha tudo que eu tenho, minha casa, minha moto, eu tenho um carro, uma família tranquila, Deus vai começar a operar. E a obra de Deus, ela se resume a pessoas, né, cara? A gente já viu muitos homens não, mas a gente já teve algumas experiências de estar em locais e um homem com um violão mudar o ambiente, né? Aquela mais clássica para mim foi lá no Louvor Profético, não sei se tu lembra disso, muitos fazendo muitos solos de guitarra, contrabaixo e bateria e mandando pular, mandando dançar, e aí entra o homem e o violão e a glória de Deus cai no lugar, né? Marcos Salles, o pastor Marcos Salles. Na época era do 4x1, né? Da banda 4x1. Mas ele foi sozinho. Foi sem banda. Foi sem banda, foi sozinho e não quis ninguém com ele. Não, eu vou ficar sozinho. Todos os músicos top já preparados para tocar. E o cara fez todo mundo. Não tô falando, não tô puxando a sardinha para ninguém. Tô falando do que eu vi lá. Tô falando do que eu vivi. Né? A gente vivendo ali no início, né? A gente estava na nossa o coração tava na nata. Tava vivendo o melhor. Orando de joelho antes do culto. A gente estava num momento muito bom com Deus e o ambiente estava ruim. A gente sabia que o ambiente estava ruim e de repente o camarada chega cheio de unção e aquilo despertou a gente. A gente falou: opa! Ele é possível um cara mudar um ambiente com violão. Assim como eu vi Asaf também fazer no Louvor Profético também, né? Chegar e tá todo mundo lá cantando um monte de coisa, vi um Asaf, acabava, o ambiente era diferente, não tinha como, não tem como, né? É transformador. É top. E a gente fica nessa corrida, né? Fica nessa corrida, cara. E minha vida, né, de 2016 pra cá, tá nessa vibe de louvor, né? Eu não acredito que Deus me deu o louvor, né, a música, para eu apenas chegar domingo tocar. E tem muito mais do que isso, porque junto com o dom da música, né, de tocar vários instrumentos e tal, veio uma unção, veio uma resposta. Né? O irmão estava me contando esses dias que ele encontrou um cara que é vizinho da igreja. E aí o cara parou e falou: pô, cara, é você que canta ali na igreja ali? Ele falou: não, cara, fulano, né? No caso, o Hélio, porque não tem outro, vai ele mesmo. Né? E ele falou: cara, teve um dia que eu tava descendo, eu encostei na parede da igreja, velho. Eu comecei a chorar, eu senti que aquela música tava entrando dentro do meu coração. E é um testemunho para mim, cara, que vale, porque às vezes eu penso que eu tô aqui, né, servindo a igreja, e é isso que eu quero mesmo. Mas, caramba, o cara foi tocado, eu não sei quem é o cara, não conheço ele, mas sei que alguém foi tocado do lado de fora. Glória a Deus por isso. E é isso que eu quero ver muito mais, e que o Senhor me use, né, para a glória dele. E a gente tem que caminhar nessa direção mesmo, de ser usado por Deus, com aquilo que Deus nos deu, mas não aqui somente, né, fora daqui também, seja numa praça. Se a gente já deu umas queimadas aí numas praças da vida aí. Era muito louco, né? Lembra daquela praça que tinha um monte de violão? Levaram um monte de violão pra praça, um carrão, né? Um monte de violão e os caras tocando e a gente cantando. Bênção demais, né? E a gente vai vendo Deus agir. Agora, tem que clamar, tem que pedir, tem que queimar de novo para o Senhor completar essa obra na nossa vida, não é verdade? Pois é, cara. Eu preciso, eu anseio por isso, Deus sabe, conhece meu coração. É o que eu anseio, cara. Voltar a viver coisas que Deus me deu. A gente começou falando disso, né? Eu quero avançar, velho. Alguns querem ser pastor, acho bem. Quero ser pastor, meu irmão, vai. Quero ser pregador, vai. Eu quero ser cantor, vai. Só que o meu tempo é de voltar. E é isso que eu quero manter, cara. Quero manter. Se eu puder me esconder o máximo, é melhor. Já estou querendo botar alguém para receber os visitantes, botar outro para ministrar louvor. Se eu puder me esconder o máximo, é isso que eu quero. Que o Senhor me ajude. Glória a Deus, amém. A gente já está
caminhando aí pro fim já, não parece não, Eu nem mas... falei de mim, nem era pra falar de mim, não. Não, todo mundo te conhece. Fala o quê? Vou falar de tu então, você é o Wellington Januário, ministro de louvor. E aí, vai falar mais o quê? Marido da Ariana. Ah, muito bem casado. Né? Quem tava lá no dia viu que o homem foi pro 10 lá, né? Ela tirou 10 daquele bonito. Bem casado, Falei, tu carinhoso. tá enrolado agora, hein, menina? Agora ela vai O ter Wellington falou ela pra vai ela. ter que se virar Vai agora. ter que se esforçar muito. Não, mas Brincando. foi bom porque quando não é ensaiado a gente consegue ser mais sincero, né? Verdade. E eu pude falar ali coisas pra ela. Eu falo em casa. A gente não tem uma comunicação ruim, não. Como casal, não. Eu Bom, falo. pra quem tá assistindo e ouvindo, né, Então foi pega uma declaração de amor espontânea Foi. do nosso irmão Wellington pra sua Emocionante. esposa. No dia do aniversário. No dia que ela trintou, ele ficou falando as palavras doces pra Falei ela. coisas bonitas. E aí a galera ficou lá emocionada e, enfim, deixa isso pra lá. E aí as bonito. esposas ficaram com Raiva dos maridos. Toca, Jesus. Tudo jogando na cara. Você vai ter que aprender. É o mínimo que tem. na frente de todo mundo. Tem que ser na frente de confusão que eu todo mundo. arrumei naquele lugar, cara. Tem que ser declaração na frente de todo mundo. Mas realmente é uma bênção e é uma bênção, né, ver a obra de Deus na sua vida, né, na vida da Ariana. A gente, como eu disse antes, em relação à Ariana, a gente cresceu junto. Você também, né? A gente tem crescido junto. Amém. E a gente vai vendo, né? A gente vai amadurecendo, vai casando, vai trabalhando, vai construindo, né? Vai dando um jeito de arrumar um lugar para morar, vai construindo, vai casando, vai vivendo e vai vendo a bênção de Deus, vai crescendo, vai evoluindo, né? Cuida de uma pessoa, quando vê Deus manda outra, quando vê a gente está numa célula, quando vê está em outra célula, quando vê está ministrando aqui, está ministrando lá, está ministrando em outras igrejas e Deus vai usando e abençoando e é um crescimento, né? Espiritual. A gente não prega essas coisas, a gente não prega carreira, mas existe uma carreira, né? Existe uma carreira que a gente deve almejar, que o jovem deve almejar, que os irmãos devem almejar, né? Porque se os nossos irmãos pararem de sonhar em ser um baterista, Não vai ter mais baterista. não vai ter, entendeu? Ele tem que olhar para o baterista e falar: um dia eu quero sentar naquela bateria, não é verdade? Sim. Ele tem que olhar para o cara ministrando a palavra e falar: Um dia eu vou pregar. um dia eu vou pregar, né? E é uma responsabilidade grande quem está na frente também gerar isso dentro das pessoas. Exato. Porque a gente pode passar as nossas frustrações para quem está ali. Sendo ministro de louvor, da palavra, líder. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, não é verdade? Pois é, cara. Para não influenciar na carreira dos outros, né? Porque a gente é exemplo, né? E aí a gente vai acompanhando esse crescimento e vai se tornando exemplo, né? Não muito bom, às vezes, mas a gente vai se tornando exemplo para eles. Né? Em algumas áreas, né, da vida. Sendo no louvor, sendo na palavra, sendo no cuidado, né? Então, assim, a gente foi vendo Deus fazendo isso, né? Na sua vida, né? Em relação ao louvor, no trabalho, né? Lá no exército, como a gente já falou, como corneteiro, né? Corneteiro, mas foi uma fase que passou, Deus deu bem, graça, né? Passou bem. Eu tenho boas lembranças. Deus te guardou no exército, não é verdade? Guardou. Não conhecia um que tinha completado esse período de 8 anos sem balançar. Vi muita gente lá cair, mas também vi Deus fazer muita coisa na vida de gente que estava meio. Mas se manteve firme por causa do Senhor, estava cheio de Deus, né? Senhor me fazia assim. Era interessante porque o que enchia os olhos deles não enchia o meu. Não era porque eu era melhor, mas eu não sei. Cara, vamos lá não sei aonde, vamos fazer isso. Cara, eu vou pra casa. Era estranho, eu era muito amigo deles, né? Eu pego a senha, não tem como evangelizar sem ser companheiro, cara. Não tem como. Chegar no trabalho, o cara falar palavrão perto de você, fala palavrão perto de mim, não. Não vai ganhar esse cara. Fariseu, né? Deixa ele falar o palavrão dele. Não ganha. Deixa ele falar o palavrão dele, cara.
E uma hora ele vai falar assim, pô, falei palavrão, desculpa. Com o seu posicionamento. Com respeito, né? Com respeito. Né? E assim que eu fui conquistando, hoje tem muitos amigos, já almocei com um deles. O cara dá Umbanda, tudo. Mas o cara me reconhece, cara. Pô, tu é um homem de Deus e tal. Ele até malocou meu DVD do Juliano Som na época que eu tinha, mas não precisa mais de DVD. Mas ele gostava, ele, pô, cara, aquela quando o mundo caiu ao meu redor, aquela música. O cara é da Umbanda, meu irmão, mas ele se sentiu abraçado. Falou, pô, o cara é cristão, mas ele me acolhe. E uma hora, eu creio que o Espírito Santo vai fazer uma obra na vida desse cara. E é assim que a gente vai, né? Assim que eu fui conquistando aqueles garotos lá. Amém. Glória a Deus. A gente se alegra e vai aprendendo, né? A gente tem que aprender com as experiências dos irmãos e buscar, né? Buscar essas chapadinhas, buscar esse avivamento, esse tal avivamento, não é verdade? Tão sonhado avivamento. Tão sonhado avivamento. Né? Voltando para as primeiras práticas, né? Vamos embora para lá de novo. Amém. E eu trouxe, para encerrar, né? Eu trouxe uma palavra na célula sobre identidade. Crise de identidade, todo mundo tem, sem se achar em Deus, né? E uma das coisas que eu fui colocando foi quando Jesus falou, eu sou, né? Ele fala assim, eu sou a porta, eu sou o caminho. Ele não falou isso porque o eu dele era grande, era porque ele sabia quem ele era. E as pessoas ficam tanto medo do seu eu, que tem que ter medo, que não conseguem entender quem elas são. Davi falou assim, ó, eu matei o urso, eu matei o leão. Não foi Deus quem matou. Mas ele sabia quem foi que capacitou ele para aquilo. Por isso que ele se garantiu. E o Senhor vai me entregar o gigante na minha mão também, o Golias, né? E a gente precisa saber quem nós somos, cara, em Deus. E uma das coisas que eu fui perdendo, às vezes a gente perde isso. Pô, vou ser assim para poder agradar. Vou ser assim porque assim eu vou ser aceito. Cara, enquanto eu não for quem eu sou, o Senhor não vai me usar na minha plenitude, tudo aquilo que eu sou capaz de fazer por Ele. E a época que o Senhor mais me usou era quando eu era quem eu era de verdade, né? Sendo eu de verdade. Por último, o Senhor Jesus, na hora de ir preso, perguntou a quem buscais? Eles falaram a Jesus, e ele falou, sou eu. Então, tanto para se impor, como para se entregar. Ele não temia, ele sabia quem ele era. Então, eu acredito que, para mim, né, o que tem falado comigo, 2022, é isso. É eu voltar a ser quem eu sou. Aquele garoto lá que não se importava, que não brigava, não batia a boca, não pesquisava coisas no Google, né, sobre significados do grego, disso, daquilo. Era um cara simples, mas que servia ao Senhor com o coração, né, totalmente nele. Amém, glória a Deus. A gente fica feliz, é edificado e vai aprendendo com os irmãos e louva a Deus por isso. E é um motivo de alegria e de louvor que a gente tem para compartilhar, aprender e viver, né? Bora viver um pouco disso aí. Amém. Cada um que se conheça para que Deus possa nos usar, né? Uma das primeiras coisas que no seminário acontece uma matéria lá de psicologia da religião, não lembro, acho que ela manda você se descrever. Ela te dá um papel lá e fala assim, ó, escreve aí quem é você se conhece? E aí tu tem que escrever lá, eu sou o André, sou assim, sou um pecador miserável, papapá, sou líder, sou um líder, sou casado, sou um pecador miserável, tenho as minhas qualidades, tenho os meus defeitos e tal. E ela vai fazer a tua avaliação. Ela quer saber se você sabe quem você é. Porque se a gente não se conhece, como que a gente vai cuidar dos outros, né? Exato. E aí ela me devolveu a minha avaliação e falou, realmente você se conhece. Como diz Salomão do reggae, como é que eu vou fugir de mim se aonde eu vou estou lá? Eu estou lá. Aí ela ficou assim e tal. E aí quem não se conhece, quem falava coisas que estavam fora da casinha, ela chamava para uma conversa no particular, no privado. Falei, irmão, tu não sabe quem tu é, não. Vigia vaso.
Mas é uma bênção. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pedir a Deus que abençoe os nossos irmãos. Pedir o Wellington para fazer essa oração. Amém. Através de tudo que nós conversamos aqui, possa estar abençoando algum irmão, abençoando os nossos ouvintes e nada que alguns irmãos nunca ouviram, mas coisas que vão acrescentar muito na vida de outros e que o Senhor possa completar essa obra aí através da vida do Wellington também. Amém. Amém? Amém, Senhor. O nosso coração está quebrantado, Pai, diante de Ti. Sim, Deus. E essa conversa, Senhor, ela foi para um caminho que nós não combinamos, mas que eu creio que foi muito profundo, muito verdadeiro. E eu acredito que muitos que estão ouvindo ou vão ouvir, Senhor, têm esse desejo de se encontrar no Senhor, de se voltar para o Senhor de uma forma diferente, ou Sim, como era Pai. antes, eu não sei. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender o nosso lugar na Tua presença, nos Sim, ajuda Deus. a entender quem o Senhor chamou, Pai, e coloca-nos, Senhor, na posição certa na nossa vida. Sim, ó Quanto a Pai. nós aqui, ó Pai, abençoa esse ministério, esse programa, abençoa cada um que está ouvindo e que o coração venha arder, ó Pai, como Sim, o meu ardia Deus. aqui, como acredito que o dos irmãos, Sim, aquele que eu ouvi Paizinho. também, Senhor, que o coração venha arder por buscar Sim, Paizinho. o desejo pela Sim, Tua Deus, chama nos presença, corações, em ó nome Pai. de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Paz. Paz.